Sabe quando a gente pensa no Antigo Testamento, logo vem à cabeça um monte de coisa, né? Sacrifícios, templos, rituais super detalhados. Mas e se o ponto principal nunca tenha sido o ritual em si? Nesta nossa análise, a gente vai descobrir que, olha, desde lá do comecinho no Jardim do Éden, a verdadeira adoração sempre foi uma questão de coração. Para a gente conseguir entender tudo que vem pela frente, a gente precisa partir desta frase do profeta Samuel. Ela é a chave de tudo, sabe? A ideia é que, para Deus, um coração obediente sempre valeu muito mais do que o sacrifício mais elaborado que alguém pudesse fazer. No fim das contas, é a intenção que define a adoração. Então, a nossa jornada vai passar por 4 fases. A gente começa com os primeiros adoradores, depois vamos ver como Deus estabeleceu regras bem claras para o culto, aí a gente testemunha como o ritual acabou se tornando vazio, e por fim vamos entender como tudo isso apontava para um cumprimento perfeito em Cristo. Bora lá, vamos voltar para o início de tudo. Logo depois da queda, lá no Éden, a humanidade se divide. E a adoração também. É bem ali que nascem dois caminhos, duas mentalidades que, olha, ecoam até hoje. A rebelião da humanidade mudou completamente as coisas. O culto, que antes era uma comunhão direta, agora precisava de um sacrifício. Um animal morria no lugar do homem para cobrir a sua vergonha. Era um primeiro poderoso símbolo da redenção que um dia seria totalmente revelada em Jesus. E o primeiro grande exemplo disso aparece logo com os primeiros irmãos, Caim e Abel. Os dois levam uma oferta a Deus. Uma é aceita, a outra não. E aí fica a pergunta: qual era o problema? Estava na oferta em si ou no coração de quem oferecia? Então, o ponto crucial não era o que foi ofertado. A questão toda era o coração por trás da oferta. Com Caim, a gente já vê nascer essa linhagem que busca a performance, que faz as coisas esperando reconhecimento. Já em Abel, e depois em Sete, surge outra linhagem, a daqueles que, por fé, simplesmente invocam o nome do Senhor. Essa distinção é fundamental desde o início. Avançando um pouco na história, a gente chega num momento decisivo. Deus não deixa mais a adoração por conta da imaginação de cada um. Pelo contrário, ele mesmo entrega um projeto detalhado de como o seu povo deveria se aproximar dele. Quando Deus dá sua lei para Israel, é incrível notar que os 4 primeiros mandamentos são todos sobre o culto. Eles dizem a quem adorar, como adorar, com que atitude adorar e quando adorar. Não sobra espaço para improviso, o próprio Deus estabelece as regras do jogo. E o tabernáculo, bom, ele não era só uma tenda chique, era a imagem de Deus morando no meio do povo. A posição dele bem no centro do acampamento mostrava que a vida de Israel devia girar em torno de Deus. E cada objeto ali era uma sombra do que viria. A arca com a palavra apontava para Cristo, a palavra viva. O altar do incenso representava as orações subindo a Deus. Tudo era um grande ensaio. E isso aqui ilustra muito bem a seriedade do assunto. A história do fogo estranho, quando os filhos de Arão oferecem algo que Deus não pediu e são consumidos por isso, é um aviso bem claro contra a gente inventar nossos próprios jeitos de adorar. O culto pertence a Deus e é Ele quem define como deve ser. Mas mesmo com regras tão claras, o problema do coração continuava lá. Na época dos juízes, a gente vê um ciclo trágico se repetindo sem parar. O povo pecava, sofria as consequências, se arrependia, Deus libertava e pouco tempo depois, tudo começava de novo. A lei por fora não conseguia mudar o coração por dentro. O ponto mais alto do culto organizado veio com a construção do templo. Só que isso trouxe um perigo novo, o risco de se apaixonar pelo prédio e se esquecer do dono do prédio. Com os reis Davi e Salomão, aquela tenda que se movia dá lugar a um templo magnífico, permanente. Jerusalém se torna o centro de tudo, o endereço fixo da presença de Deus entre o povo. Só que, com o tempo, o coração do povo se desviou de novo. Eles continuaram com os rituais, com os sacrifícios, com as festas, mas a vida deles estava completamente desconectada de Deus. Eles provaram do jeito mais difícil que uma cerimônia bonita não vale nada sem um coração e uma vida comprometidos. O rito se tornou vazio. E aí tudo desmorona. O templo é destruído, o povo é levado prisioneiro para a Babilônia. Sem sua terra, sem seu rei e sem seu templo, eles são forçados a redescobrir o que realmente sustentava a fé deles. Imagina a cena. Longe de casa, sem templo, sem sacerdotes, sem sacrifícios. O que sobrou? A palavra de Deus.
O culto teve que se adaptar, se descentralizar em reuniões mais simples, focadas na leitura e na explicação das Escrituras. E foi esse o modelo que, mais tarde, deu origem às sinagogas. Mas mesmo depois de voltarem para casa e reconstruírem o templo, o velho problema apareceu de novo. O profeta Malaquias não alivia e acusa o povo na lata. Eles estavam dando a Deus as suas sobras. Animais cegos, doentes, o que não servia mais para eles. Estavam entregando o resto, quando Deus sempre pediu o melhor, uma vida íntegra. Essa longa história de altos e baixos, mas principalmente de falhas, só mostrava que todo aquele sistema era, na verdade, incompleto. Ele não era o objetivo final. Ele foi projetado de propósito para ser uma grande seta, apontando para alguém que viria e cumpriria tudo aquilo perfeitamente. E essa pessoa, claro, é Jesus. Ele é o ponto final, o cumprimento de tudo que o culto do Antigo Testamento estava ensaiando. Ele é o sacerdote perfeito, o sacrifício definitivo, o templo verdadeiro, onde a gente finalmente encontra Deus, e o Senhor do descanso. Tudo se completa nele. Então, a grande lição que a gente tira de toda essa jornada é que a verdadeira adoração não tem a ver com rituais complicados ou performances humanas impressionantes. O chamado é para algo simples, que nasce da Bíblia e que tem Cristo como o centro de absolutamente tudo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se o culto é de Deus e para Deus, como a gente pode garantir hoje que a nossa adoração está refletindo o coração dele, e não só um desejo nosso de performance, de aparecer? A história de Israel nos mostra que essa é e sempre foi a questão principal.